Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a televisão. Vocês já conheceram um pouquinho sobre a televisão e hoje nós vamos falar mais um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês uma televisão, como que era uma televisão quando eu era bem pequenininha. Vou mostrar uma fotinho para vocês. Vocês perceberam que na fotinha a foto é preto e branco? Na época era muito comum foto preto e branco. E naquela época a gente não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha celular, muito menos, né? Era só telefone. Hoje nós vamos falar sobre a televisão no Brasil. A primeira televisão fundada foi a TV Tupi. E seu mascote era esse índiozinho que vocês estão vendo. Um dia, um homem, que ele era jornalista e empresário, ele foi aos Estados Unidos fazer uma visita em uma rádio. E aí ele viu um aparelho e ficou assim, intrigado, e perguntou: o que é aquilo? Aí o outro homem da empresa falou assim: é um aparelho de televisão. E este homem, que é esse aí que vocês estão vendo, ele ficou pensando: ai, mas eu quero levar isso para o Brasil. Então, ele foi, investiu, procurou e falou assim: eu vou estrear um programa lá no Brasil. Então, esse outro amigo dele falou assim: mas ninguém vai poder ver a sua estreia porque nem todo mundo tem televisão, só você tem agora a televisão. Então, ele deu um jeitinho de trazer 200 aparelhos de televisão para o Brasil. Aí ele pensou em alguns lugares que poderia colocar aquelas televisões e assim começou. Na época, a televisão só tinha nos Estados Unidos, Inglaterra e França. Então, esse amigo dele achava que ele deveria continuar investindo nos programas de rádio, porque o rádio era o principal meio de comunicação entre as pessoas. Então, hoje a gente tem televisão, tem celular, tem a internet, mas para as pessoas saberem das notícias, elas ouviam rádio e também tinha as novelas pela rádio. Você já ouviu alguma história só pelo som, sem ver as imagens? Então, as novelas eram assim. As primeiras imagens de TV não eram assim coloridinhas. Elas eram em preto e branco e embaçadas. E a primeira novela brasileira transmitida foi em 1953. Isso é 3 anos depois que foi lançado o primeiro programa de televisão no Brasil, que foi em 10 de setembro de 1950. E no início, eles não ficavam gravando, estudando os textos, era tudo improvisado. E também não era todo horário que tinha programação. Tinha um horário específico, aos poucos foi aumentando. Hoje, se você acordar a qualquer horário, tem um programa de televisão gravado. Mas antes não era assim. Quando eu era pequena, eu lembro que depois das 2 da manhã até umas 5, se eu não estou enganada, aparecia a tela com cores coloridas, porque não tinha nenhum programa de televisão naquele momento. O primeiro desenho passado na televisão foi o desenho do Pica-Pau, ainda transmitido em inglês e só foi traduzido para o português 10 anos depois pela TV Record. A mais antiga rede de televisão existente até hoje.
em apenas 1972 que apareceu a primeira transmissão colorida no Brasil. Hoje nós temos umas imagens mais nítidas, melhores. A televisão ela passou por uma grande evolução. Antes ela era umas caixonas grandonas e pesadas. Hoje contamos com televisões mais modernas, mais fininhas, mais leves, com imagens em alta definição, onde a imagem é colorida, e uma televisão hoje ela conta com diversos aplicativos, igual um celular, né? Podemos acessar a internet e ter várias opções. Qual vai ser a atividade de hoje, pessoal? Vocês vão pegar uma caixa, pode ser uma caixa de sapato, uma caixa grande, uma caixa de como vocês quiserem. E vocês vão colocar um rostinho nela. Sim, vocês vão precisar da ajuda de um adulto, tá bom? Vocês vão pegar a caixa, o papai e a mamãe vão recortar e vocês vão fazer uma televisão. Se você quiser, você pode pôr enfeites, pode pôr botões, pode pôr tampinhas de garrafa, falando que é o botão da televisão. E aí, vocês vão fazer o quê? Vão pegar, pintar, se tiver tinta guache, vão fazer do jeito de vocês. Vão deixar secando. Pintaram? Já secou? Então agora vem uma atividade muito importante. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um programa de televisão. Ou vocês podem dar uma notícia, pode ser até uma notícia atual sobre boas notícias do coronavírus, vamos voltar para a escola. Pode ser uma notícia sobre o futebol. Se você não tiver como fazer a caixa, não tem problema. Mesmo assim, você pode gravar o seu programa, tá? Pega o celular e faz a sua gravação. Desejo uma boa atividade.